Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu um dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje ela fala muito para nós e ela pode falar sobre várias coisas, né? Mas de maneira especial hoje eu queria refletir com vocês sobre essa mão seca do homem. Essa mão seca que no grego está lá escrito xerós, que significa seco. Ou seja, mas também não quer dizer somente seco, quer dizer também terra, sem água. É um corpo, um membro do corpo que está privado do fluxo de sangue. É aquele membro retraído, ou seja, se eu fosse traduzir mesmo, como no português, íamos dizer definhar. Esse é o termo, definhar. Esse é o significado dessa palavra, xerós, ou seco, definhar. E é interessante por quê? Porque talvez você conheça pessoas que por causa de uma enfermidade definharam. Você talvez conheça. Quem aqui conhece alguém que por causa de uma enfermidade definhou? Definhou e você até disse: meu Deus, fulano, fazia um tempo que você não encontrava, como você definhou? Como você decaiu, não é? Pessoas também que por causa de uma desilusão na vida, estava cheio de projetos, de planos animados, aí veio uma desilusão muito grande e essa pessoa definhou. Outros por causa de uma traição, tinha projetos, ou de uma sociedade, ou de uma grande amizade, ou de um relacionamento, de um casamento e recebeu uma traição e aquela pessoa reagiu definhando. O que foi isso? Perdendo a água, perdendo a vida. O que é definhar? Nesse termo que estou vendo muita gente dizendo que conheço várias pessoas, alguém até colocou eu estou definhando. Estava. Você chegou aqui para mudar esse roteiro na sua vida. Você chegou aqui para a sua história ser modificada, para o rumo das coisas da sua história serem modificados. Você chegou aqui definhando, mas agora você vai sair dessa noite cheia de vida, minha irmã. Eu preciso profetizar para você e para outras pessoas que aqui chegaram definhando. Pessoas que chegaram aqui definhando é o que? É morrendo aos poucos, não é assim? É isso mesmo que a gente entende? O que está acontecendo com você, fulano? Está morrendo aos poucos. Está morrendo aos poucos. E eu quero dizer para você, ei, o Senhor te dá hoje, nessa noite, o sopro da vida. O Senhor te dá hoje o sopro da vida. Para que você viva. Para que você seja restaurada. Para que você seja restaurado. Quero dizer isso para você. Se é para você, diga assim, é para mim, eu tomo posse. E tome posse mesmo, porque talvez você conheça pessoas, ou seja, esta pessoa, como a nossa irmã colocou, que está vivendo essa realidade ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de uma traição, ou por causa de uma desilusão amorosa. Perdeu o quê? O fluxo, o gosto da vida. Perdeu a água, perdeu a vida. É uma terra seca, né? Não está mais dando frutos. A gente está definhando quando a gente não está dando mais frutos. Quando nós estamos dando frutos, é o quê? Em prosperidade, é verdejante, nós estamos resplandecendo, nós estamos brilhando, né? Mas preste bem atenção, porque esse era o estado
daquele homem na sinagoga. Sim. Se nos dizeres de Jesus, ele o chama para o meio, era sinal de que aquele homem vivia excluído nos cantos. Jesus, o que é que Jesus diz para ele? Levanta-te e fica aqui no meio. Perceba, claramente significa que esse homem vivia pelos cantos. Ele estava lá à parte. Ele estava nos cantos. E é interessante porque aquele homem vivia excluído, tendo que fazer, inclusive, paz com a sua própria consciência perturbada, com a ideia de que aquela sua enfermidade era uma espécie de punição divina, porque quem não lembra, recordemos, no Antigo Testamento, a enfermidade era interpretada como um castigo por causa dos pecados. Então imagine aquele homem, a sua própria consciência perturbada, que aquela sua enfermidade era uma espécie de punição divina. E isso daqui é muito forte, porque aquele homem, com a sua consciência, tendo que interpretar e entender que aquela mão seca, a sua enfermidade era fruto do pecado. Eu até ficava pensando, eu estava refletindo quando eu preparava essa palavra, que eu ficava pensando assim, já imaginou se Deus castigasse em nossas mãos tudo aquilo de ruim que nós fazemos? Meu irmão, todo mundo estava com a mão seca. Não era? Se o Senhor castigasse, eu estou dizendo pela ideia daquela época, já imaginou se Deus castigasse nossas mãos por tudo aquilo de ruim que nós fazemos com elas? De fato, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não nos trata como exigem os nossos pecados, como exigem as nossas faltas. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, como exigem os nossos pecados. Não. Deus não nos trata assim. Pelo contrário. O Senhor não é xeroz para nós. Não, pelo contrário. Ele é fonte de vida. Ele não faz secar a nossa terra, ou a nossa mão, ou a nossa vida. Pelo contrário, Jesus diz à samaritana o contrário. Ei, se conhecesses o dom de Deus e quem te pede desta água, você que pediria, e ele daria água que jorrará como fonte até a vida eterna. Então eu quero dizer para você, Jesus é fonte. Jesus não faz secar a sua terra. Pelo contrário, ele faz jorrar água viva da tua terra seca. Na tua terra seca. Na área da tua vida que está seca. Neste membro que está paralisado, nesta realidade que está paralisada, receba hoje esta água, essa seiva da vida. De fato, Deus não nos trata como exigem os nossos pecados e as nossas faltas. Não. O Senhor não faz secar a nossa mão. O Senhor não faz secar a nossa vida. Mas o Senhor, Ele é fonte de vida. Inclusive, Ele faz jorrar a terra em água seca. O Senhor faz ossos secos receberem vida. É o contrário. E vocês percebem claramente, na verdade, quem estava excluindo, quem estava gerando morte, eram até as pessoas, e até ele mesmo, que estava à parte. Talvez alguns queriam ele à parte, mas ele mesmo se colocava à parte. Jesus chama, levanta-te e vem para o meio. Olhando e fazendo uma interpretação assim sobre essa passagem, nós podemos ter a ideia do que se passa na vida de um membro do corpo de Cristo. Quem é um membro do corpo de Cristo? Ou seja, você, eu, cada fiel. Você é membro do corpo de Cristo. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. E cada um de nós que nos afastamos do Senhor, e quantas pessoas que se afastam de Deus, começam na igreja, começam no grupo de oração, começam na comunidade e se afastam. Quantos? Começam a caminhar e se afastam. Então perceba, e ficam à parte, e vão ao longe. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque quando nós nos afastamos do Senhor, acontece uma coisa que é definhar espiritualmente. E eu dizia para vocês que definhar é morrer um pouco. É morrer um pouco a cada dia. Então isso é o que? Morte espiritual. Coloque o tema, por favor. Cuidado com a morte espiritual. Cuidado para não definhar. Cuidado para não definhar. E eu estou falando em todos os sentidos, seja fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Quando nós nos afastamos, perdemos a vitalidade
da vida espiritual. Essa é a verdade. Quando nós perdemos a vitalidade da vida espiritual, não existe outra sentença. O fiel, o cristão, se afasta de Cristo, seca e morre. É como se cortássemos o galho da árvore. O que acontece com o galho que é cortado da árvore? Ele seca e morre e vai ser lançado ao fogo, como diz inclusive a palavra. Quem se afasta da seiva da graça de Deus, derramada nos sacramentos, derramada na vida espiritual, na vida comunitária, vai definhando aos poucos. E definhando espiritualmente, até ficar seco, até ficar sem vida, completamente sem vida. Cuidado para não definhar, porque o definhar é um problema. Você perceba, todo mundo quando se afasta, é assim. Você vai se afastando aos poucos, não é assim? Ou seja, é o definhar espiritualmente. Você vai aos poucos, definhou aqui, se afastou um pouquinho, ficou mais distante acolá. Daqui a pouco, depois você sai completo. É assim quando vocês viram, quando algum membro sai da comunidade, um missionário, quando alguém sai do grupo de oração, alguém sai da realidade, né, ele vai definhando até secar e morrer. Quem se afasta dessa seiva da graça, derramada no sacramento, na vida comunitária, na rotina espiritual, vai definhando, fica seco, fica sem vida. Por mais simples que seja, por mais humilde que seja o seu grupo, seja de oração, o grupo da sua igreja, da sua comunidade, nunca se afaste dali. Nunca se afaste dali, porque é nesse lugar. Alguns mais bonitos, outros mais simples e humildes, mas é ali naquele lugar que Jesus derrama a sua graça santificante. É o lugar que Deus utilizou para te salvar. Não se afaste do lugar da tua salvação. Não se afaste do lugar da tua salvação. Quando você se afasta do lugar da sua salvação, você vai definhando. É aqui nesse mover? Pois eu te digo, não se afaste do lugar da sua salvação. Do lugar onde você encontrou o sentido, encontrou a fonte, que é Jesus. A fonte não sou eu, não é a comunidade Missão Resgate. A fonte é Jesus. Ele é a fonte de água viva que jorra e que não permite que nós definhemos. Pelo contrário, ele é a fonte que dá vida. Tantos testemunhos que nós temos aqui de pessoas que chegaram quase mortas nesse mover. Isso é bem verdade. Quantas vezes aqui você já escutou pessoas que chegaram sem sentido, com a depressão profunda, pensamentos suicidas, até tentativas de suicídio? Quantas pessoas chegaram aqui desse jeito? Foram entrando no mover, foram mergulhando na fonte, ou seja, estavam secando, definhando e encontraram o quê? O fluxo, o canal da graça de Deus, que gera vida e vida nova. E aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, às vezes, eu não estou falando só do mover, é o grupo de oração que você participe, é aí na igreja, na sua paróquia, nessa realidade, porque mesmo que esse lugar seja composto de pessoas difíceis de lidar, assim como você, né? Porque às vezes se eu dissesse assim, pessoas difíceis de lidar, aí você lembra, é verdade, aí tem um monte, por isso você se afastou, não é? Mas mesmo que esse lugar tenha pessoas difíceis de lidar, assim como você, pessoas que julgam, assim como você, pessoas que murmuram, assim como você, que não acreditam genuinamente em Deus, assim como muitos de nós, apesar de tudo isso, é ali que Deus fará maravilhas na sua vida. Apesar de tudo isso, é ali que Deus vai fazer obra nova e vai te levar para viver o novo que Ele tem para ti. Ah, meu irmão, não se afaste da sua comunidade, não se afaste do seu grupo, não se afaste da sua igreja. Não. Importa ouvir a palavra de Jesus, levantar-se das possíveis quedas, buscar a graça da reconciliação e voltar para o meio da comunidade, celebrando a presença do Senhor no meio de nós. Voltando de novo esse contato. Sabe o que vai acontecer? Eu estava definhando, Geraldinho, exatamente, você estava. Mas à medida que você voltou, sim, à medida que você de novo se ligou, você recebeu de novo o fluxo de vida. E tudo aquilo que era seco, tudo aquilo que estava morrendo, tudo aquilo que estava definhando, volta a ter vida e vida nova. Quero dizer para você, para encerrar essa palavra, cuidado para não definhar. O inimigo sempre vai tentar, e hoje eu falava sobre tentação e provação. O inimigo sempre vai tentar para que você desista. Ah, porque o povo aqui é muito exigente, é para você crescer.
Ah, porque isso aqui é exatamente, é para você crescer. Agora o inimigo que não quer que você cresça, ele vai ficar tentando. Sai do grupo, sai da comunidade, sai da igreja, sai desse lugar de graça na tua vida. E aí vai começar a mostrar o defeito de todo mundo. E se você ainda não acolheu o defeito de todo mundo, você vai começar a ver os seus. E depois vai dizendo assim, é porque eu não mereço. O inimigo é a última artimanha do inimigo. Ele começa a mostrar o defeito dos outros. Olha aquela ali, olha aquele ali, olha aquele outro, mais aquele outro, e aquela lá, e etc. Aí você começa a ver o defeito de todo mundo. E mesmo assim, você percebe que não é tão grave, e etc. O inimigo vai fazer o quê? Mostra os seus. Eles são bons, não é? Então você é que não presta, eu sei que não devia estar lá. Entendeu? A tentação sempre é para você desistir. A tentação sempre é para você deixar. A tentação sempre é para você se afastar. E a provação é: permaneça. Mesmo quando as coisas não estiverem claras, mesmo quando as noites forem escuras, permaneça, pois Deus realizará grandes obras na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse.